Tem uma mestra que o dia todo pensa em cultivar duplamente consigo. Apenas porque sua mestra é um corpo Chuanin único em todas as eras. E o corpo Chuanin da mestra só reconhece uma pessoa em toda a sua vida. E você é o gênio inigualável do clã em todas as eras. Aos 18 anos já estava no estágio Yuan Ying. Portanto, sua mestra cobiça você. A mestra insana para obtê-lo. Aliou-se a um discípulo do 7º estágio de Qi para difamar. Ainda apresentou provas de eu roubar o tesouro. Ninguém em todo o clã está disposto a acreditar. Vendo esta cena, você não se enfurece, mas sorri. Imediatamente tirou o espelho do imperador humano, que há muito havia refinado. Veneráveis anciãos, aqueles que querem argumentar comigo podem vir para o meu espelho do imperador humano. Neste momento, você acabou de sair após a sua saída para o estágio Yuan Ying. Antes mesmo que você pudesse cumprimentar o líder do clã. Sua mestra, Gu Qingguan, agiu imediatamente. Gritou severamente. Discípulo rebelde. Ajoelhe-se imediatamente. Olhei para a mestra que me ensinou por 10 anos. Meng Shen perguntou. Mestra, por favor, diga-me, que erro eu, o discípulo, cometi, desde o início. Você fez meu discípulo se ajoelhar 27 porque ainda convocar esta assembleia de julgamento 28 julgar a mim mesmo diante de toda a seita 29 Gu Qingguan olhou para mim firmemente 30 sem mais palavras 31 a poderosa pressão no meio da razão, e rompeu através do corpo 32 querer me reprimir à força 33 Gu Qingguan bufou levemente 34 seu olhar voltou para mim 35 um traço de astúcia passou por seus olhos 36 continuou a perguntar 37 Meng Shen 38 discípulo denunciou por roubar o tesouro supremo da seita, a pérola congênita Xuan 39 e assassinar brutalmente 2 discípulos guardiões do pavilhão 40 você se declara culpado? 41 O líder da seita também olhou para mim 42 esperando por sua resposta 43 mesmo que Meng Shen realmente tenha roubado a pérola congênita Xuan 44 não seria um grande problema 45 ele encontraria uma razão para desculpá-lo 46 Ao ouvir isso 47 eu sou apenas Gu Qingguan 48 não o temi nem um pouco 49 vendo ser tão agressivo 50 falei, nem porque ainda convocar esta assembleia de julgamento. Julgar a mim mesmo diante de toda a seita. Gu Qingguan olhou para mim firmemente. Sem mais palavras. A poderosa pressão no meio da razão irrompeu através do corpo. Querer me reprimir à força. Gu Qingguan bufou levemente. Seu olhar voltou para mim. Um traço de astúcia passou por seus olhos. Continuou a perguntar. Meng Shen. Um discípulo denunciou por roubar o tesouro supremo da seita, a pérola congênita Xuan, e assassinar brutalmente 2 discípulos guardiões do pavilhão. Você se declara culpado? O líder da seita também olhou para mim, esperando por sua resposta. Mesmo que Meng Shen realmente tenha roubado a pérola congênita Xuan, não seria um grande problema. Ele encontraria uma razão para desculpá-lo. Ao ouvir isso, eu sou apenas Gu Qingguan. Não o temi nem um pouco. Vendo ser tão agressivo. Falei, nem mesmo chamando-o de mestre. A voz de Qinglan ecoou no salão de técnicas de dedos. O grande mestre Xuan convocou todos os membros da seita para realizar uma assembleia de julgamento. Presumo que em seu coração, você já me considera o ladrão do tesouro. Por que fazer tal pergunta? Seu olhar varreu os anciãos e anciãos no salão, e também seus discípulos. Shen Zeng disse, no entanto, estou curioso. Qual mortal insolente se atreve a me difamar? Ele acha que sou fácil de intimidar? Se você tem coragem, venha para a frente. Deixe-me ver. Quem ousa se manifestar? Quem se atreve a me difamar? Suas palavras soaram nos ouvidos de todos no salão, tão altos quanto o trovão. Alguns discípulos de menor cultivo ficaram pálidos no local. Seus corpos tremeram incontrolavelmente. Liu Huyan, que estava atrás de Gu Qingguan, também foi significativamente afetado. Ele usava um anel no dedo indicador. Uma leve quase imperceptível 77 flutuação de alma 78 apagou o significado da tribulação do trovão contido na voz, 79 fazendo com que ele voltasse ao normal. 80 Você notou agudamente essa flutuação de alma 81 e lançou um olhar inquisidor para Liu Huyan. 82 Meng Shen. 83 Você realmente não acredita até ver a prova. 84 Já que ousei convocar esta assembleia de julgamento. 85 Naturalmente tenho evidências contra você. 86 Vendo que você nem sequer chama sua mestra. 87 Gu Qingguan ficou um pouco envergonhada e furiosa. 88 Bufou friamente. 89 Xuanji fez Liu Huyan,
que estava atrás dele, sair. 90 Ele apresentou as evidências contra Meng Shen para as pessoas presentes. 91 Espere um momento. 92 Meng Shen fez Liu Huyan parar. 93 Questionando. 94 Foi você quem me acusou falsamente? 95 Ao ouvir isso. 96 Liu Huyan balançou a cabeça. 97 Um toque de orgulho em seus olhos. 98 Ele retrucou sarcasticamente. 99 Falsamente acusado? Sem irmão sênior. Você não diz. Onda de alma. Apagar o verdadeiro significado do trovão contido na voz. E isso fez voltar ao normal. Você notou agudamente aquela onda de alma. Virou seu olhar para Liu Huyan. Meng Shen. Você realmente não chora até ver o caixão. Já que este assento ousa convocar esta assembleia de julgamento. Naturalmente, há evidências de sua fortaleza do caminho, vendo que você nem chama sua mestra. Gu Qingguan ficou um pouco envergonhada e furiosa. Bufou friamente. Xuanji fez Liu Huyan, que estava atrás dele, sair. Mostrar as provas do covil de Meng Shen para todos os presentes. Espere um momento. Meng Shen fez Liu Huyan parar. Perguntou. Você seduziu a minha companheira taoísta? Ao ouvir isso, Liu Huyan balançou a cabeça. Com uma pitada de desdém nos olhos, disse com palavras justas e retas. Seduzir. Irmão mais velho, você disse algo errado? Eu vi com meus próprios olhos você matando 2 discípulos da caixa do tesouro espiritual. A pérola Xuan congênita daquela manhã. Pobres discípulos da minha seita Qian Yuan. Não morreram nas mãos de demônios ou monstros, mas morreram nas mãos de um traidor da sua própria seita. Que tragédia! Guardar rancor. Mesmo que eu morra, eu vou buscar justiça para esses 2 discípulos que morreram tragicamente. Suas palavras fizeram alguns discípulos hesitar. Olhavam para você com uma expressão diferente. Diante da difamação de Liu Huyan, você franziu ligeiramente a testa. Apenas um praticante do Qi de refino ousa falar assim com este venerável. Quem te deu coragem? Você perguntou friamente a Liu Huyan. Sua voz era como um trovão. Em seguida, um raio roxo apareceu do nada, indo direto em direção a ele, assustando Liu Huyan a recuar repetidamente. Felizmente, uma muralha de gelo ergueu-se do chão, ficando na frente dele. Parou à sua frente. Isso mal conseguiu bloquear o raio que caía. O rosto bonito de Gu Qingguan estava cheio de raiva. Ela gritou em voz alta. Meng Shen, que audacioso você é! Como ousa matar alguém na minha frente? Vendo Gu Qingguan se importar tanto com Liu Huyan, o canto de sua boca se curvou. Ele riu zombeteiramente. O Imperador Celestial Xuanxua me protege assim. Você realmente me acha fácil de intimidar? Gu Qingguan não esperava que ele dissesse isso. Ela ficou extremamente irritada. Imediatamente, ela quis atacar e capturá-lo. A energia verdadeira em seu corpo começou a fluir como uma maré. Em seguida, uma mão gigante de gelo e geada agarrou você com força. Vendo que o conflito entre os 2 lados se tornava cada vez mais sério, o líder da seita deu uma ordem severa. Chega! A mão gigante de gelo e geada desmoronou instantaneamente, transformando-se em uma chuva de flocos de neve. Gu Qingguan ouviu o aviso do líder da seita. Ela conteve com força a raiva em seu coração. Ela estava um pouco rangendo os dentes. Neste momento, ele não se incomodava em lidar com ele. Olhou novamente para Liu Huyan. Perguntou. Já que você disse que viu com seus próprios olhos, eu estou muito curioso. Como você, uma formiga do 7º nível de Qi condensação, escapou da minha detecção espiritual? Essa pergunta dele imediatamente iluminou aqueles líderes de pico e discípulos indecisos. Liu Huyan tem apenas o 7º nível de Qi condensação. Como ele escaparia da detecção espiritual de um grande perfeito do núcleo dourado? Os olhares de todos sobre ele estavam cheios de investigação. Liu Huyan, no entanto, calmamente, tirou um pingente de jade. Explicou. Líder da seita, este é um artefato de ocultação que meu mestre me deu, capaz de evitar a detecção de cultivadores abaixo do estágio do alma nascente. Gu Qingguan assentiu, indicando que este artefato de ocultação foi de fato um presente dele. Além disso, discípulo, eu tenho, irmão Meng, o vídeo de gravação da cena do crime em que ele matou os discípulos guardas, com o tesouro de Xuan Enato. Preparado. Liu Huyan tirou um sino de imagem suplementar e projetou a imagem capturada, mostrando você invadindo o pavilhão do sino, roubando a pérola inata de Xuan e matando 2 discípulos.
O líder da seita e os anciãos também confirmaram que essa projeção é real. Em outras palavras, Menshen realmente roubou a pérola inata de Xuan e matou 2 discípulos. Isso deixou o líder da seita em apuros, com até mesmo a imagem. Ele não sabia como defendê-lo. E você, olhando para o vídeo de Liu Huyan, zombou. Primeiro, você está em reclusão há mais de 1 mês, sem tempo para fazer tais coisas. Apenas o rosto na imagem. É mais jovem do que você agora. Mais parecido com você de 3 ou 4 anos atrás. É óbvio que alguém se disfarçou. Evidência conclusiva. Você ainda tem algo a negar. Ainda não vai confessar e se submeter. Gu Qingguan perguntou furiosamente a você. Agora temos testemunhas e provas. Veja como você ainda vai se defender. Xiao Shen, você está confuso. Se você precisa da pérola Xuan congênita, bastava dizer. Por que roubar? O líder da seita Qing Tan balançou a cabeça. Menshen, confesse. Com o seu talento, a seita não vai desistir de você. Você terá que ser injustiçado por um tempo. Liu Huyan viu você sendo lamentado por todos, sentindo uma alegria secreta em seu coração, olhando para você com um toque de escárnio em seus olhos. Não me culpe por ter planejado contra você. Culpe você por ser o talento do Pico Yuan, o maior gênio, contanto que eu faça meu mestre abolir seu cultivo, expulsá-lo da seita. Eu poderei roubar sua sorte para meu uso. Naquele momento, eu, Liu Huyan, darei um salto para me tornar o novo primeiro gênio. Você levantou os olhos para olhar para Gu Qingguan. Perguntou de volta. Guerreiro do céu de 2 voltas. Como você pretende lidar com isso? Sem esperar Gu Qingguan falar, Liu Huyan saltou impacientemente. Disse em voz alta. Claro, ele terá sua cultivação abolida. E será expulso da seita Qian Yuan. Um chute. Riu na hora. As palavras de Liu Huyan fizeram o líder da seita e os anciãos franzirem a testa, olhando para Gu Qingguan. O significado era óbvio, pedindo para ele controlar este discípulo. Nós nem falamos ainda. E um discípulo se atreve a tomar uma decisão por conta própria? Isso é muito desrespeitoso para conosco. Gu Qingguan ordenou. Afastem-se, Liu Huyan. A punição de Menshen. Não precisa que um discípulo como você fale. Sim, mestre. Liu Huyan assentiu. Estava prestes a sair, quando, de repente, uma pressão extremamente poderosa emergiu de repente, reprimindo Liu Huyan à força. Ele caiu no chão, incapaz de se mover. O líder da seita e os anciãos, junto com os chefes de pico, se levantaram em uníssono, olhando para Menshen com dúvidas em seus olhos. Não se sabia qual chefe de pico. Exclamou. Leve. Ele já havia rompido o estágio do núcleo dourado. Gu Qingguan arregalou os olhos, olhando para Menshen com incredulidade. Ele realmente rompeu o estágio do núcleo dourado. O líder da seita ficou ainda mais animado. Quão velho é Menshen? Ele acabou de fazer 18 anos, e já está no estágio do núcleo dourado. Se lhe dermos mais 20 ou 30 anos, nossa seita certamente produzirá um cultivador no estágio da transformação divina, ou até mesmo um cultivador no estágio de foco da vazio. Que pérola suprema inata! Ou roubo e assassinato. Neste momento, nada mais importa. Menshen é o verdadeiro tesouro da seita frontal. Liu Huyan ergueu a cabeça com dificuldade, os olhos cheios de choque. Como isso é possível? Este sujeito é o responsável? Então meu plano de roubo não vai dar tudo errado? Maldito! Neste momento, você se moveu para o lado de Liu Huyan, agarrando-o pelos cabelos e levantando. Você o levantou e deu-lhe sua palmada favorita. O som de tapas ecoou por todo o salão. Neste momento, Liu Huyan estava com o rosto inchado e machucado. Seu rosto outrora bonito inchado como o de um porco. Então você jogou Liu Huyan no chão novamente, pisando nele com um pé, pisando em sua cabeça. Então, diante do líder da seita e dos anciãos, você fez um som de punho esfregando, com um tom cheio de desprezo. Quem te deu coragem? Um mero cultivador do 7º nível de que ousa caluniar este assento? Você acha que este é um mundo de matriarcado? Não me diga que você ainda quer que este assento. Eu mesmo provarei minha inocência. Você está a incomodar-me. Eu digo-te, mesmo que eu te mate agora, não sofrerei qualquer punição, porque eu sou um Junho Tian da fonte, e tu não és mais do que uma marioneta da torre de treino de Qi.
Vocês duas partes depois de entrarem, forçaram-vos a recuar. Simultaneamente 3 figuras voaram por trás de Gu Qingguan, para se interporem à frente de Liu Huyan, a segunda discípula de Gu Qingguan. Eram de facto as 3 discípulas femininas do Junho Tian de rotação dupla. Tu dispersaste aquela sombra dupla com um aceno da mão, olhando para Gu Qingguan, com um olhar frio nos olhos, brilhando com fios de luz púrpura relâmpago, fazendo seu coração tremer involuntariamente. A segunda discípula de Gu Qingguan, Mu Qingjian, rapidamente ajudou Liu Huyan a levantar-se do chão. A terceira discípula de Gu Qingguan, Li Kaivei, e a quinta discípula, Bai Shilou, olharam furiosamente. Eles não esperavam. Meu irmão marcial com talentos celestiais excepcionais. Depois que o irmão marcial foi exposto por roubar tesouros e matar pessoas, ele realmente quer matar para silenciar. Que decepção para eles. Irmão marcial Men. 3 anos sem ver. Eu não esperava que você tivesse caído a tal ponto. Parece que foi uma boa coisa que o mestre o expulsou de Xuanfeng naquela época. Realmente uma coisa boa. Irmão marcial Men. Se você quer machucar a irmã marcial Huyan hoje, então pise em nossos corpos. Vendo as duas irmãs marciais se defenderem tanto, e Liu Huyan, que estava encostado nos braços de Mu Qingjian. Um desafio para você. Com uma aparência de vilão triunfante, você olha para as irmãs marciais que defendem Yishen. Indizon, uma exibição de desdém. Um bando de lacaios. Quero mexer com as emoções deste venerável. Você se superestima demais. Líder da seita. A questão está clara. Men Shen roubou tesouros e matou pessoas. Agora ele quer matar para silenciar. Extremamente mal. É difícil para mim, a exemplo da seita Qianyun, para evitar que no futuro não possamos defender os 4 cantos. Eu, na qualidade de vice-líder da seita responsável pela punição, proponho abolir o seu cultivo. Implorar que ele se especialize em meu vento duplo. Eu mesmo o decapitarei. A voz de Gu Qingguan estava gélida. Ao sair, pretendia colocar-te num lugar de condenação eterna. Invalidar o teu cultivo já seria o suficiente. E ainda te imploraria a morte eterna. Pode-se dizer que é extremamente cruel. O que é ainda mais incompreensível é que quem propôs esta punição foi o seu antigo professor que o ensinou durante 10 anos. Muitos altos escalões da seita Qianyun franziram a testa, claramente insatisfeitos com a proposta de Gu Qingguan. Gu disse que agora és um apóstata de Qianyun. Mesmo que não tenhas razões para te teres tornado mais forte, com o teu talento incomparável, a seita Qianyun não poderia abolir o teu cultivo. Implorar pela tua morte até a morte. O ancião Zhou Shenzhen estava agora imerso em pensamentos. Ele estava a pensar em como te defender. Se não houver saída, ele poderia facilmente culpar os dois pela morte dos guardas e discípulos com um presente. Quanto à pérola Xuan do corpo congênito, também se pode dizer que foi um presente dado a você com antecedência. Desejo-lhe um avanço, mas com este presente, e visto por tantos anciãos e discípulos, realmente não é fácil ajudá-lo a se livrar da culpa. E neste momento, o vice-líder da seita sentado à direita de Zhou Shenzhen, Shangu Guangzhu, falou: líder da seita, acho que o Senhor Celestial de Vórtice Gêmeo tem razão. A intenção de cultivo deve priorizar a prática. Embora o Senhor Celestial Qin Xiao tenha um talento excepcional, se seu caráter não for bom, ele pode se tornar um grande problema no futuro. Se outros discípulos souberem, isso também afetará a harmonia da seita. Por favor, líder da seita, aplique a lei com justiça. Não o perdoe por causa do talento do Senhor Celestial Qin Xiao. E o desculpe. Shangu Guangzhu e Gu Qingguan. Ambos são vice-líderes da seita, responsável pela administração interna da seita. O cultivo é fraco, preso no estágio inicial do núcleo nascente por muitos anos. E neste momento, os 2 vice-líderes da seita não conseguem deixar de punir Men Shen. Alguns anciãos e líderes de pico também começam a tomar partido, concordando com suas palavras. Você agora olha para Shangu Guangzhu. Sua narina se move ligeiramente. Um leve bufo. Seu velho, não pense que eu não sei. Que planos ele tem? Quer aproveitar esta oportunidade para vingar seu neto. Sonhe. Há alguns anos, o neto de Shangu Guangzhu, sem saber o que era bom para ele, estava no mesmo reino secreto que você, para roubar uma erva espiritual, como você estava. Por ser um discípulo da seita Qianyun, você poupou a vida dele.
Inesperadamente, ele não soube apreciar a bondade. E ainda tentou te atacar furtivamente. O resultado é autoevidente. Você foi contra-atacado e morto por ele. Mas o que você realmente não esperava é que Gu Qingguan quer tanto te levar à morte. Você olha para seu bom mestre. A excitação surge em seus olhos. Parece que o incidente de 3 anos atrás se tornou seu demônio interior. Se ele não for morto, será difícil para ele progredir no futuro. Mas foi ele quem iniciou ativamente. Como ele pode ser culpado por isso? Percebendo seu olhar frio e indignado, Gu Qingguan ergue o rosto. Um toque de desprezo em seus lábios. Em sua mente também aparece o desfoque de 3 anos atrás. O fraco nascer do sol no campo em uma manhã chuvosa. As mãos rápidas segurando o pincel de jade gelado. Não podem deixar de tremer. Ele expulsa a força. As imagens vergonhosas de sua mente. Olha friamente para Mei Shen. A lua inferior chegou. Mei Shen. Mesmo que você tenha rompido, hoje você não escapará desta calamidade. Confirmando o fato de você ter matado. Eu, como sua mestra, devo, para esta seita, limpar a casa. Ele se inclinou e atacou. Gelo e geada fluindo. Uma corrente fria infinita se condensou em uma fênix de gelo que abria suas asas e voava. O ar frio era penetrante. Ataque implacável. Queria matá-lo no local. Bum bum bum. Com trovões ressoando. Dezenas de milhares de raios dançavam loucamente. Todos caíram sobre a fênix de gelo. Por pouco, as asas gigantes de gelo e geada se quebraram, transformando-se em poeira de geada espalhada. Mei Shen ainda estava de pé no centro do salão. Relâmpagos roxos o cercavam. Um monte de cabelo preto esvoaçando. Como um trovão em seu coração. Brilhou intensamente. Como uma divindade do trovão. Poderoso e abrangente. Suprimindo todos os heróis. Os anciãos e o mestre do vento agora sentiram a poderosa pressão que irradiava. Todos mostraram expressões de medo. Shangguan Hongyu estava sombrio como água. Forçou-se a não atacar. Ele observou Gu Qingguan com frieza naquele momento. Disse friamente. Tianjun de cultivo duplo, ambos no 7º estágio do Yuan Ying. Embora você esteja um pequeno estágio à minha frente. Você acha? Quantos movimentos preciso para te matar? As pessoas no salão ouviram. Seus corações tremeram. Isso é para rasgar a máscara. Mas nenhum deles duvidou da autenticidade do vídeo. Quando Ziyan acabou de romper para o grande círculo do núcleo dourado, você, com sua própria força, morto poderosamente. Ele enviou um cultivador demoníaco do estágio Yuan Ying que saiu do corpo. Chocou todo o continente da cultivação imortal. Agora você já atingiu o estágio Yuan Ying. Embora haja uma pequena diferença de um reino em relação a Gu Qingguan, essa diferença é insignificante. Gu Qingguan, que se sentiu ameaçada, cerrou os dentes. Esse discípulo rebelde. Ele também teve que admitir que talvez realmente não fosse seu oponente. Gu Qingguan bufou friamente. Com um olhar gélido cheio de relutância, olhou novamente para o líder da seita e pediu: líder da seita, por favor, aplique a lei de forma justa. Shangguan Hongyu seguiu logo atrás. Líder da seita, por favor, aplique a lei de forma justa. Ye Shen, Gu Qingxi e os outros também se ajoelharam no chão, pedindo ao líder da seita que aplicasse a lei de forma justa. Do lado de fora do salão, ecoou a concordância de milhares de discípulos. Numa marcha avassaladora, para o interior e exterior do salão da execução da lei, imploramos ao mestre da seita que aplique a lei com justiça. Diante dos 2 vice-mestres da seita, de muitos anciãos e mestres de pico, e dos pedidos de milhares de discípulos, mesmo Zhou Shuyan sentiu a pressão e ficou em conflito. Ha ha ha! De repente, ele levantou a cabeça e riu, rindo quase até chorar, riso cheio de um infinito. O riso era extremamente agudo, quase abalando todo o salão. Mei Shen, do que você está rindo? Qingguan ouviu o riso, ficando um pouco agitada. Não se preocupe, mestre do julgamento. Ao ouvir isso, ele parou de rir, baixou a cabeça e olhou para Liu Huyan. Seus olhos varreram a multidão no salão e disseram: eu só rio de quê? Eu só rio da ignorância de vocês. Rio de vocês, lixo. Rir de vocês, lixo. Shanggu Guangzhou ouviu isso. Furioso. Imediatamente quis lutar com você em um duelo 1 contra 1.
E você, com um sorriso desdenhoso, mostrou uma expressão arrogante. Sua fala era ainda mais arrogante. Este Lorde Demônio aos 6 anos já podia manipular a mecânica. Aos 11 anos já conseguia formar o núcleo dourado. Agora com 18 anos, já é um especialista do núcleo nascente. Meu talento é incomparável. Ninguém pode me igualar. Agora vocês acreditam em uma pessoa que veio de Shiloh hoje com poucas palavras. E querem julgar este Lorde Demônio? Vocês não são estúpidos? Vocês não são lixo? Hoje, este Lorde Demônio vai ver todo o clã Qian Yuan. Quem ousa me tocar? Quem pode me matar? Você agora está de pé no centro do salão da lei. Este momento pode ser descrito como extremamente arrogante, e a pressão poderosa que você emana varre em todas as direções. Milhares de relâmpagos saem do corpo. Uma aura de destruição se espalha ao redor. Todos ficaram apavorados. Hoje, eu quero ver. Nesta seita Qian Yuan, quem ousa me tocar? Quem pode me matar? Meng Shen. Não seja tão arrogante. Shangu Guangzhou olha para você com raiva neste momento. Muito arrogante. Despreza muitos mais velhos. Os outros sentem a pressão aterrorizante emanada por Meng Shen. Seus corações tremem involuntariamente. Mesmo Gu Qingguan interiormente pensa em recuar. Ninguém se atreve a desafiar um imortal. A razão de ser tão poderoso, o Rei Celestial luta. Mesmo no estágio final do núcleo nascente, o Mestre Qinggan nem ousaria garantir que ele mesmo poderia vencer Meng Shen. Vendo a situação a sair do controle, o Mestre Qinggan deixou de insistir e disse rapidamente: Xiaxin, tens de te acalmar. Eu garanto-te, a seita da profunda união jamais te permitirá sofrer qualquer injustiça. Ouvindo isto, permaneceste inabalado e olhaste para o jovem de madeira, que eles protegiam atrás de si, Liu Yan, com relâmpagos a piscar nos teus olhos. Intenção assassina como uma maré. Num instante, um raio roxo incrivelmente rápido passou diante dos jovens de madeira. E deles, quando olharam para trás novamente, Liu Yan já estava nas tuas mãos, pelo pescoço, elevado alto no ar. O jovem Mu e os outros gritaram de surpresa naquele momento, querendo avançar para salvar Liu Huyan, mas foram suprimidos pela sua mão reversa. Apenas 2 do estágio de assistência ao ataque, 1 do estágio de refinamento de Qi. Vocês ousam tentar salvar alguém das minhas mãos? Um devaneio tolo. Socorro! Liu Huyan, vendo as irmãs marciais sendo suprimidas, dificilmente pediu socorro a Mu Qingguan. No entanto, Mu Qingguan permaneceu sentada firmemente no banquinho de jade frio, sem fazer nada. Isso deixou Liu Huyan confuso. Por que você não me salva? Não é que Mu Qingguan não a salve. É que ela não se atreve a salvá-la. Descobriu-se que assim que você começou a agir, Mu Qingguan recebeu sua transmissão de som. Se ela interviesse, então você tornaria público o que aconteceu 3 anos atrás. O que aconteceu há 3 anos faria com que todos soubessem. A Junho Janciel, vista por todos como fria e arrogante, em um acesso de cultivo descontrolado, roubou à força a essência primordial de um discípulo, e uma mulher insatisfeita. Os belos olhos de Gu Qingguan brilharam com ódio, olhando fixamente para você. Mãos delicadas cerraram os punhos. Um frio cortante como gelo espalhou-se ao redor. Punhos entrelaçados. Mesmo que neste momento, uma aura poderosa emanasse. Mas ele não ousou agir. Embora eu não saiba por que você difamou este venerável. Mas este venerável não quer perguntar muito. Na próxima vida. Não, não. Você não terá próxima vida. Desapareça em pó. Torre de cadeira. Fale. Trovão roxo surgiu na sua palma. A energia era extremamente violenta. A luz do trovão na mão tremeluzia sem parar, sob o olhar aterrorizado de Torre de Cadeira. Shen cobriu todo o seu corpo em um instante. Neste momento, o rosto de Torre de Cadeira mudou drasticamente. Queria pedir ajuda ao velho avô no anel. Mas você nem lhe deu essa chance. Um mero Lui ousa conspirar contra este trabalho. Realmente não sabe o que é bom para si. Num instante, o corpo de Lui foi poderosamente destruído por 10.000 relâmpagos militares. Até a sua alma reagiu e foi completamente apagada. Lui não entendeu até a morte. Como morreu? Não. Lui, irmã marcial. Lu, irmã marcial. Mu Qingyan. Bei Caivei e os outros estavam desolados.
incapazes de aceitar a sua pequena irmã marcial cair assim. Neste momento, eles olham para você, com ódio nos olhos. Você acena com a mão e recolhe o anel de Lugh na palma da sua mão. Sua consciência divina penetrou. De fato, a pérola celestial imortal Shun estava lá dentro. E também descobriu uma marca de alma remanescente. Neste anel, embora estivesse muito escondida, mas sob a sua pedra divina que parece ter atingido a perfeição, essa alma remanescente não tinha onde se esconder. Combinado com o poder da sua poderosa pedra divina, essa alma remanescente foi diretamente suprimida à força, temporariamente selada dentro do anel. Depois você retirou a pérola Shun celestial e a jogou no chão do salão. Líder da seita. Os anciãos viram a pérola Shun celestial. Instantaneamente entenderam. Todos mostraram expressões de surpresa, especialmente Gu Qingguan. Seu rosto maduro, frio e incrivelmente bonito estava coberto de gelo. Como ela poderia não saber que foi enganada? A razão pela qual ele se atreveu a te confrontar assim, até mesmo te julgar, foi porque ele viu suas táticas de roubo e assassinato. No final, ele foi enganado por um discípulo. Você olhou friamente para todos os presentes, com uma voz cheia de desdém. Questionou: Senhores, vocês ainda vão me julgar? A cena caiu em silêncio mortal. Muitos anciãos, o mestre do vento olharam para Gu Qingguan. O significado é claro. Você convocou a assembleia de julgamento. O protagonista da assembleia é seu discípulo. Você terá que carregar o fardo. Gu Qingguan estava com uma expressão extremamente feia naquele momento. Pedir-lhe para se desculpar com Men Shen, o discípulo rebelde. Absolutamente impossível. Ela se levantou do assento de Yan Yu. Fez uma ligeira reverência ao líder da seita. Eu entendo, irmã sênior mestra. Os assuntos de hoje foram uma falta de consideração por parte desta irmã mais nova. Acreditei nas palavras unilaterais de Liu Huyan, o discípulo inútil. Fui enganada pelo truque dele. Compreendi mal Men Shen. Esta irmã mais nova errou, disposta a aceitar a punição. Ele pode ser punido, mas ele definitivamente não vai se desculpar com você. Vendo que Gu Qingguan preferia aceitar a punição por si mesma, em vez de se desculpar com ele. Um traço de escárnio passou pelas profundezas de seus olhos. Na assento principal, embora o líder da seita não soubesse o que exatamente aconteceu entre Gu Qingguan e Men Shen 3 anos atrás, eles ainda eram mestre e discípulo, e ele não queria que os dois ficassem em maus lençóis. Mas como punir Gu Qingguan? O deixou um pouco perplexo. Depois de um momento, o líder da seita olhou para Men Shen, perguntando gentilmente: Xiao Shen, a irmã marcial Xuanguanco é sua mestra. Ela foi enganada desta vez, e agiu assim. Que tal isto? Por que você não decide? Como punir o divino Tianjun Xuanguanco? Assim que o líder da seita disse isso, Gu Qingguan ficou um pouco ansiosa. Irmã marcial líder da seita, como você pode deixar Men Shen decidir? Neste momento, ela não esperava que o líder da seita deixasse decidir. Depois de pensar um pouco, Men Shen abriu a boca. Disse: Líder da seita, se você me deixar decidir, então não serei educado, já que o Senhor Celestial Xuanguanquan disse anteriormente que ele me desabilitaria, pedindo para todo o pico Xuanguanquan. Então pedirei ao clã que me puna. Senhor Celestial Xuanguanquan, cele o cultivo dele, e o coloque em detenção no meu pico Qingsu por 1 ano. Não sei se o líder da seita concorda. Não. Eu prefiro selar o pico Xuanguanquan por 10 anos. A ir para o seu pico Qingsu. Como Gu Qingguan poderia concordar com uma punição tão irracional? Oponho-me a isso para sempre. O líder da seita também não concorda com sua proposta agora. Afinal, Gu Qingguan é seu mestre, e os dois estão em um relacionamento como água e fogo agora. Se o cultivo dele for selado, quem sabe o que você faria com ele em particular? Após refletir por um momento, o líder da seita estava prestes a recusar seu pedido. De repente, uma voz ansiosa veio de fora do salão. Uma voz uivante veio de fora do salão. Este assento concordou. Todos os presentes olharam para a entrada da loja em uníssono. Uma figura em vestes cinzentas entrou sorrateiramente, envolta em escuridão. Salão da execução da lei. No segundo anterior, estava na entrada. No segundo seguinte, apareceu ao lado de Men Shen. Esta pessoa é um ancião de vestes cinzentas que bebe a lei e fala a mesma língua. Uma marca vermelha na testa.
brilhante como um grande sol. Sua aura é poderosa, superando todos os presentes. Todos gritaram, Ancião Tianyan, líder da seita. Gu Qingguan e os outros ficaram chocados. Levantaram-se em uníssono, com expressões respeitosas. Saudaram o Ancião Tianyan. O ancião é o ex-líder da seita. Sua cultivação atingiu a fase final de transformação espiritual. A chegada repentina do ancião Tianyan surpreendeu o líder da seita e os outros. Eles pensaram novamente. É sobre Meng Shen. Como o ancião poderia ficar de braços cruzados? Você fez uma reverência respeitosa ao velho ancestral Tianyan. Perguntou. Velho ancestral, por que você saiu de reclusão? Se eu não saísse de reclusão agora, este salão de aplicação da lei provavelmente seria completamente demolido por você. O velho ancestral Tianyan expressou impotência. Embora suas palavras fossem de repreensão, seus olhos demonstravam um toque de amor. Ao ouvir o velho ancestral dizer isso, você sorriu com algum embaraço. Embora você ousasse ser destemido e arrogante diante do líder da seita, diante do velho ancestral Tianyan, que o tratava como seu próprio neto, você era muito obediente. O velho ancestral Tianyan propositalmente contornou o salão de aplicação da lei, e lentamente varreu o olhar sobre todos os presentes, fazendo com que o líder da seita, Shangguan e os outros anciãos sentissem medo. Abaixou a cabeça como uma criança, esperando a repreensão do velho ancestral. Eu observei de fora por um longo tempo. Qingguan, você não está qualificado para ser o líder da seita. Vocês, sem passar por, sob circunstâncias de investigação minuciosa, foi convocada a uma assembleia de julgamento. Deixar uma torre de treinamento com difamação, contra um divino celestial do núcleo nascente, causando uma piada tão grande. Se pessoas de fora soubessem, a reputação da minha seita da borda celestial seria totalmente perdida. Ao final de suas palavras, as palavras do ancião Tianyan se tornaram mais pesadas. Seus olhos cheios de raiva. Ao ouvir isso, o líder da seita Kingdom pediu ao ancião para se acalmar. Ancião, acalme-se. Eu também não acredito que o rei Qin Xiao envenenaria e mataria. Mas aquele discípulo tem um vídeo. E todos nós o autenticamos. Não parece falso. Por isso hesitamos. Espero que o ancião me perdoe. O ancião Tianyan bufou levemente, ignorando o líder da seita Kingdom. Virando-se para Gu Qingguan, sentindo o olhar do ancião. Gu Qingguan baixou a cabeça e disse em erro. Tio avô, o erro sobre a oportunidade é meu. Fui enganado por aquele discípulo 877 e pensei que Meng Shen era o ladrão e assassino 878 quase o fiz sofrer uma injustiça 879 Qingguan errou 880 aceito a punição 881 o nome verdadeiro do velho ancestral Tianyin 882 era Gu Tianyin 883 Gu Qingguan é descendente da linhagem do seu irmão mais velho 884 é por isso que 885 ele entregou Meng Shen a Gu Qingguan para cuidar dele 886 para que ele pudesse se tornar seu discípulo 887 é treinar com ele 888 olhando para Gu Qingguan, que admitiu seu erro voluntariamente 889 o velho ancestral Tianyan suspirou 890 afinal. Ele é da família 891 não é bom repreendê-lo demais 892 mas ele não vai deixar as coisas assim 893 afinal. Meng Shen também foi injustiçado 894 e precisa ser consolado 895 Xuanchu 896 já que você está disposto a aceitar a punição 897 então. Como o pequeno oficial disse 898 confinar seu próprio cultivo 899 e ir para o pico Qingguan para refletir por um ano 900 o velho pensou erroneamente que Meng Shen estava matando pessoas aqui. Quase o fez sofrer injustiça. Qingguan está errado. Aceito a punição. O nome original do velho ancestral Tianyan era Gu Tianyan. Gu Qingguan é descendente da linhagem de seu irmão mais velho. É por isso que ele entregou Meng Shen para Gu Qingguan cuidar, para que ele pudesse se tornar seu discípulo e cultivar sob sua tutela. Vendo Gu Qingguan admitir seu erro voluntariamente, o velho ancestral Tianyan suspirou. Afinal, são da mesma família. Não posso culpá-lo muito. Mas ele não vai deixar passar assim. Afinal, Meng Shen também foi injustiçado. Precisa ser consolado. Xuan, já que você está disposto a aceitar a punição, então, como Xiao Shen disse, sela sua própria cultivação. E pense sobre seus erros no pico Qingguan por um ano.
O velho ancestral Tianyan disse lentamente. Gu Qingguan ouviu. Seu semblante mudou drasticamente. Disse apressadamente. Tio avô. Qualquer outra punição está bem. Apenas esta eu não posso aceitar. Por favor, tio avô, me perdoe. A única vez. Se você não quiser, então este venerável selará pessoalmente seu cultivo. E o jogará no pico Qingguan. O ancestral Tianyan da grande antiguidade foi severo. E a recusou diretamente. Isso fez com que o coração de Gu Qingguan ficasse sombrio. E ela caiu sentada em uma almofada macia de jade frio. O Buda flutuante de jade gélido em sua mão caiu no chão. Ao pensar em ter seu cultivo selado e ficar no pico Qingguan por 1 ano, a mente de Gu Qingguan mostrou a madeira florescente de 3 anos atrás, uma batalha em uma noite de vento e chuva. O ancestral Tianyin acenou com a mão naquele momento, e a pérola Xuan congênita voou para sua mão. Ele olhou novamente para o mestre da seita Qing'an e disse: já que o assunto de hoje foi iniciado por esta pérola congênita Xuan, as queixas de Xiao Shen também foram causadas por a pérola congênita Xuan. Este assento dará este item como compensação e o entregará a Xiao Shen. Vocês têm alguma objeção? Eu não tenho objeções. Zhou Shuyan, Shanggu Guangzhou e outros altos escalões da seita balançaram a cabeça em uníssono. Como eles ousariam ter objeções? O patriarca Tianyin assentiu com satisfação. Então ele entregou a pérola congênita Xuan para você. Já que é uma compensação, por que você a recusaria? Ele a guardou rapidamente em seu recipiente de armazenamento. Já que o assunto foi resolvido, este assento voltará a continuar o seu reclusão. Xuan, siga o patriarca Xu. O patriarca Xu tem algo para lhe dizer. O patriarca Tianyin não demorou. Antes de partir, ele deu instruções a Qingguan. Qingguan levantou-se atordoada e seguiu seu patriarca Xu para fora do salão da lei marcial. Todos viram o ancião partir assim. Todos respiraram aliviados. Ainda bem que ele não ficou com raiva. Caso contrário, eles estariam em apuros. Como a antiga seita Yuan, o único portão do sul do céu a atingir o estágio avançado de transformação divina. A fama do exército divino Tianyan foi conquistada passo a passo através do derramamento de sangue. É que estes anos ele tem estado em reclusão, cultivando-se e aprimorando-se. Seu temperamento melhorou muito. Se fosse no passado, eles provavelmente teriam levado algumas surras e sairiam deitados. Líder da seita. Se não há mais nada, voltarei para o pico Qingsu. Entregou-lhe à distância um pedaço de papel depois. Você sorriu ligeiramente. Luzes roxas de relâmpago piscaram ao redor do seu corpo. Logo desapareceu no salão da execução. Não muito tempo depois, a verdade sobre o assassinato de aparência virtuosa espalhou-se por toda a antiga seita Yuan. Não só te limpei a reputação, como também elevei o teu nome a outro patamar. Aos 18 anos já és um guerreiro poderoso. Nem falando do continente Tiana, mesmo na região de Kangguan, onde se reúnem muitos especialistas. Essa é uma existência sem precedentes. Neste momento, na montanha Yuanji, o velho ancestral Tianyan sentou-se de pernas cruzadas, olhando para Gu Qingguan, que parecia um pouco distraída, e disse lentamente: Qingguan, as tuas relações com Xiao Shen, o avô do teu avô sabe tudo. Esta frase foi como um trovão, que atingiu o coração de Gu Qingguan, fazendo-a acordar instantaneamente. Neste momento, o seu rosto delicado estava ligeiramente pálido, reprimindo o choque interior. Perguntou com cautela: avô do avô, o que quer dizer com isso? Qingguan, não precisas de testar o avô do teu avô. Há 3 anos, estavas a cultivar a canção do vazio supremo, um desvio de cultivo genuíno. Fui eu quem te mandou para a caverna de Xiao Shen. O quê? Qingguan não conseguia acreditar. Ele nunca imaginou que fosse seu próprio tio-avô quem estava por trás disso. O velho ancestral Tianyin pediu-lhe para se acalmar. Explicou: se eu não tivesse feito isso naquela época, dada a tua situação na altura, as tuas veias teriam provavelmente sido rompidas, o teu corpo e espírito destruídos, tornando-te num inútil, ou até mesmo perecido. Mas como pôde fazer isso? Não sabia que eu não culpo. Ao dizer isto no final, Qingguan hesitou um pouco. E daí? Queres morrer? Não te esqueças. A vingança contra os teus pais e clã ainda não foi cumprida, mencionando a vingança dos pais.
Qin Guan pensou na aparência de suas mortes trágicas. A vergonha e a raiva em seu coração foram substituídas por uma ódio avassalador. Vendo Qin Guan com ódio no rosto, o ancião Tianyan suspirou levemente. Um toque de preocupação surgiu em seus olhos. Qin Guan era o único descendente de seu irmão mais velho. Quando ele tinha 7 anos, a família Guan Yunzhou, que estava longe, foi massacrada. Ele foi salvo desesperadamente pelo irmão mais velho de Gu Tianyan e enviado para a seita Qian Yuan, testemunhando a morte de seus pais e a aniquilação de sua família. Ele só pensava em vingança. Ele se arriscou a cultivar o verdadeiro capítulo da Águia Misteriosa Taisu e obteve sucesso na formação do Núcleo Dourado em apenas 100 anos. No entanto, o verdadeiro capítulo da Águia Misteriosa Taisu da seita Qian Yuan era uma cópia incompleta. Chegar ao Núcleo Dourado era o limite, a menos que o método de cultivo estivesse completo, ou ele desistisse e recomeçasse. Como esperado, não havia mais possibilidade de avanço. 3 anos atrás, Qin Guan tentou avançar para o estágio intermediário do Núcleo Dourado. Como resultado, o método de cultivo se inverteu. A energia do verdadeiro Lin Taiying explodiu. Sua vida estava em perigo. Se não fosse pelo velho ancestral Tianyan, tendo jogado na mansão de Meng Shen, levando os dois a praticarem o cultivo duplo, permitindo que a energia inverdadeira em turbulência tivesse uma saída. De fato, Gu Qinguan, em casos leves, atacaria o corpo para progredir. Em casos graves, morreria no local. Após o cultivo duplo, Gu Qinguan, por causa disso, obteve a bênção do Frio Yin e avançou para o estágio intermediário de Yuan Ying, e Meng Shen, de intermediário de Jiedan. Saltou para o grande perfeccionismo de Jiedan. Mas também por causa deste assunto, a atitude de Gu Qinguan para com Meng Shen mudou drasticamente, e ainda expulsou Meng Shen do pico Xuan aos olhos do mundo. Portanto, em vez de ficar sempre contra Xiao Shen, humilhando-o, é melhor tentar aceitá-lo. Afinal, você também o viu crescer. Só falando. Gu Qinguan ouviu isso e ficou em silêncio. Depois de sair, ele parecia ter entendido. Levantou-se do flutuador, olhou para sua mestra e disse: Mestra, Qin Guan sabe o que fazer. Neste momento, na mansão da Montanha do Vento de Qin Guan, você pegou o anel de Liu Huyan, penetrou nele com a consciência divina, forçou a saída da alma restante selada do oponente. Embora seja uma alma restante, sua força não é nem um pouco fraca, equivalente a um estágio intermediário de Yuan Ying. Eu devo ter te encontrado, seu monstro. Uma bola de luz de alma imensamente quente, vermelha e brilhante emergiu do anel, aparecendo diante de você. A luz da alma gradualmente revelou sua verdadeira aparência. Era uma mulher majestosa, incrivelmente bela, vestida de vermelho. Cabelos vermelhos vívidos e vibrantes caíam como uma cachoeira, dando vontade de beijá-la. Curvas perfeitas, altas e graciosas, envoltas em um vestido vermelho. Cintura fina como água corrente, amarrada com uma fita dourada e vermelha. Elegante, com um toque de tentação incomum. Audacioso. Quem permitiu que você encarasse este venerável? A mulher de vermelho sentiu seu olhar desfavorável. Levante seu olhar, sentindo-se imediatamente ofendida. Seus lábios vermelhos se entreabriram ligeiramente. Ela repreendeu você em voz alta e zangada. Ouvindo a autodenominação da mulher de vermelho, uma expressão de desprezo surgiu em seu rosto. O que é? Ainda é uma imperatriz? No entanto, já que você caiu em minhas mãos, seja você imperatriz ou deusa, você será esmagada sob meus pés. Você então sentiu um movimento em sua mente, e o estandarte das 10.000 almas apareceu à sua frente. No momento em que viu o estandarte das 10.000 almas, sua expressão mudou drasticamente. Você imediatamente reconheceu que este era o estandarte das 10.000 almas que todos os cultivadores do caminho demoníaco possuem. Ouvindo isso, você apontou para o mastro do estandarte, onde as pequenas palavras estandarte do imperador humano estavam gravadas, e disse com retidão: O que é o estandarte das 10.000 almas? Você não consegue ler as palavras? Este é o meu estandarte do imperador humano. Quanto a este estandarte do imperador humano, foi obtido há mais de 1 ano. Após você matar um cultivador demoníaco, no estágio inicial do núcleo nascente. Foi modificado após ser obtido. Originalmente, você planejava esperar até atingir o estágio do núcleo nascente,
para pedir a pérola inata de Xuan ao velho ancestral Tianian. Inesperadamente, após todos esses esforços, tornou-se algo para se compensar. Agora, o estandarte do imperador humano e a pérola inata de Xuan foram fundidos, tornando-se um tesouro espiritual do caminho da alma. Quanto à alma principal do estandarte do imperador humano, veja se ela se parece com você. Os cantos de sua boca se curvaram levemente para cima, exibindo um sorriso sutil. Isso deixou um pouco inquieto, com um pressentimento ruim. O quê? O que você pretende fazer? Estou apenas lhe dizendo. Ele é o soberano da dinastia imortal Xi'an. Se você ousar me transformar em um escravo de alma do estandarte das 10.000 almas, mesmo que me autodestruísse, eu não te deixaria ter sucesso. Lingu Huang ameaçou em voz alta. Ele, o digno senhor da dinastia imortal Xi'an, respeitado por incontáveis cultivadores, como o grande cultivador imperador Xi'an, do Jie. Mesmo que se autodestruísse, ele jamais seria escravo do estandarte das 10.000 almas. Vendo você manipular o estandarte de almas, para te incorporar ao estandarte de almas, Lingu Huang sentiu-se humilhado, e estava prestes a detonar a origem de sua alma. Mas no segundo seguinte, Lingu Huang percebeu que algo estava errado. Ele era incapaz de mobilizar qualquer força de alma. Você sorriu com desdém neste momento. Você acha que este imperador adivinhou que você iria se autodestruir? Olhe ao seu redor. Lingu Huang olhou ao redor, mas de repente ficou chocado. Desespero em seu rosto. Uma formação de alma da árvore de coleta de espírito cercava todo o refúgio da caverna. E ainda mais 20 peças, de diferentes posições de matriz. A matriz do vento e da alma operando simultaneamente. Sem dizer nada de um cultivador de alma na fase intermediária de Yuan Ying. Mesmo que fosse um cultivador de alma no pico de Yuan Ying, chegasse aqui, ele morreria. Você balança o estandarte da alma em sua mão, e zomba, olhando para Ling Ni Huang, já que você se atreve a soltá-lo. Você naturalmente tem garantias completas. Não. No desespero de Ling Ni Huang, o estandarte da alma emitiu uma força de atração irresistível, e o sugou a força para dentro dele. Ao mesmo tempo, a grande matriz de refinamento de almas foi ativada, e começou a refinar forçadamente este mestre da devoção amarela. Você não se incomoda em perguntar a origem de Ling Ni Huang. Afinal, depois de ser refinado em um escravo da alma, ele saberá tudo. Para se concentrar em refinar Ling Ni Huang, você casualmente dispara um talismã espiritual, qualquer um que venha bisbilhotar o vento. Serão exibidas do lado de fora 4 caracteres que dizem em retiro, não perturbe. Gu Qingguan, que acabou de chegar fora do pico Qingsu, viu os 4 caracteres voando para fora. Seu rosto bonito imediatamente ficou sombrio. O que isso significa? O que isso significa? Mal chegou e já disse para ele em retiro, não perturbe. Isso significa que ele tem que esperar do lado de fora, certo? Certo. Eu esperarei aqui hoje. Veremos até quando você ficará em retiro. Imediatamente, Gu Qingguan acenou com a mão. Uma almofada apareceu no chão. Ele cruzou as pernas redondas. Sentou-se na almofada, com um rosto sombrio de fúria, esperando Mei Shen terminar seu retiro. Mas ela não esperava que um de seus sentidos divinos bloquearia a mestra fria e deslumbrante que veio visitá-lo ativamente. No entanto, mesmo que soubesse, ela não se importaria. Seria bom deixá-lo comer um banquete fechado. A 10.000 li de distância da seita Qian Yuan. A 10.000 li de distância da seita Qian Yuan. Uma cidade movimentada. Uma mulher na cidade teve seu corpo. De repente vacilou levemente. Caiu direto no chão. Imóvel por muito tempo. Assustados, os lojistas próximos correram imediatamente para chamar o gerente. Um momento depois, a mulher levantou-se do chão. E sua aparência também mudou. Ela se transformou na aparência de Liu Huyan, maldito Mei Shen. Ele se atreveu a matar diante dos altos escalões da seita Qian Yuan. Me fez desperdiçar um talismã de renascimento do espírito verdadeiro. Os olhos da mulher gradualmente recuperaram a clareza. Com uma expressão de ódio, gritou em voz alta. Derrubou com um soco a prateleira de remédios à sua frente. Neste momento, o espírito verdadeiro da mulher já foi coberto por outro espírito verdadeiro, que era surpreendentemente Liu Huyan. Ele não morreu completamente nas mãos de Mei Shen, mas usou uma carta de jogo para salvar sua vida.
O talismã de renascimento do espírito verdadeiro. No momento crítico antes da morte, Liu Huyan renasceu. Ele realmente não esperava isso. Que você não seguiria o roteiro. Se não fosse pela proteção da reencarnação do espírito verdadeiro, ele teria morrido completamente. Neste momento, Liu Huyan levantou lentamente a cabeça na direção do líder da seita. Seus olhos eram terrivelmente frios. Espere por mim, Meng Shen. Quando minha arte celestial estiver completa, será o dia da sua morte. Na mansão Qinciao, a grande formação de almas da árvore residente continuou a operar. Você se sentou no centro da formação. Fechou os olhos e fez sinais com as mãos. Uma longa bandeira flutuava à sua frente. A energia Xuan jorrava incessantemente da bandeira. A pérola Xuan congênita no topo da bandeira circulava. Um fino brilho sombrio. Uma mecha desceu. Outra mecha de energia de Som Xuan, nutrindo os escravos de alma dentro da bandeira do imperador humano. Depois de um tempo, você abriu lentamente os olhos. Um brilho roxo cintilou em seus olhos. Os selos das mãos desaceleraram. Você subjugou. O estandarte do imperador humano encolheu gradualmente. Tornou-se um pequeno estandarte de apenas 8 polegadas. Caiu em sua palma. Após 3 dias de refino, o estandarte do imperador humano e a pérola Xuan congênita se fundiram perfeitamente. De um tesouro espiritual de alta qualidade, saltou para um tesouro espiritual de baixa qualidade. Sua alma também foi completamente refinada por você. A origem de sua alma também marcou sua marca. Vida e morte estão sob seu controle. Imediatamente, você pensou e convocou a alma que refinou do estandarte do imperador humano. A alma que você refinou flutuou à sua frente. Cada centímetro de seu rosto estava cheio de resistência, com uma expressão de raiva. Seus olhos fixaram-se em você. Jovem, não pense que por ter plantado uma marca de alma em mim, eu obedecerei a você. Mesmo que minha alma se disperse, eu não me submeterei a você. A imperatriz Shi Huang abriu ligeiramente seus lábios vermelhos. Declarou com força que sua vida não morreria. Seu corpo encantador lutou desesperadamente, resistindo ao seu controle. O vestido vermelho ergueu-se inadvertidamente. Pode-se dizer que foi glorioso. Deu um banquete para os olhos. Diante dos gritos de Ling Gushong, você tirou o ouvido impacientemente. Então um pensamento surgiu, controlando a alma dentro do corpo de Ling Gushong. No segundo seguinte, ele caiu no chão sem controle, rindo deliberadamente em sua frente. Você se levantou, com os pés descalços, limpando o palco. Apanhou a cabeça da imperatriz Shi Huang, este outrora grande cultivador supremo, pisoteado sob seus pés. Fez você se ajoelhar em vida como líder da antiga dinastia Shi Huang. Nobre e incomparável. Jamais sofreu tal humilhação. Ser submetido a tal humilhação. A raiva o deixou irracional. Queria levantar a cabeça para resistir, mas foi pisoteado por você. Não importa o quanto lute. É em vão. Como um cordeiro prestes a ser abatido, sendo massacrado à vontade. Você olha friamente para Liu Huyan, com uma voz gelada, como escravo da alma, ousando ser tão desrespeitoso diante do seu mestre. Você ainda precisa de mais disciplina, já que você anseia tanto pela morte. Então este mestre fará você experimentar o que é viver sem poder sobreviver, e morrer sem poder morrer. Fale. Um chicote roxo dourado por inteiro, semelhante a um junco de jade. Um chicote aparece em suas mãos. Padrões densos. Runas gravadas no corpo do chicote, brilhando com uma leve luz espiritual. A luz flui, revelando o poder de repelir demônios e afastar o mal, fazendo Liu Huyan ver em suas mãos este chicote de jade do trovão com gotas de sangue. Ele reconheceu imediatamente que era o chicote dragão-serpente. Seus belos olhos se arregalaram. Suas pupilas se contraíram violentamente, exibindo um medo difícil de disfarçar. Você não desperdiçou palavras com Liu Huifeng. Apenas ergueu o chicote de jade relâmpago. Com um forte movimento, golpeou violentamente o corpo de alma de Liu Huifeng, fazendo Liu Huifeng se curvar de dor. Claramente é meu mestre, certo? Desistindo de si mesmo, certo? Humilhando, certo? Rasteje para mim. O som do chicote ressoou continuamente. Você não demonstrou qualquer piedade. O chicote de jade relâmpago voou, enfrentando a dor severa. Você o fez gemer repetidamente, rolar no chão, sem mais nenhum vestígio da imponência de Liu Huifeng.
Um momento depois, você parou de chicotear. Olhou para o corpo de alma. O fraco e diluído Liu Huifeng. O gosto do chicote de Jade Relâmpago não é nada bom. O Liu Huifeng, dormente exposto, duvidou da vida. Lembre-se, eu sou seu mestre. Se você ousar ser tão arrogante diante de mim novamente 1377, então não me importarei em deixar você 1378 experimentar alguns métodos de tortura de cultivadores demoníacos 1379 com os cabelos desgrenhados, tornando difícil para você levantar a cabeça 1380 olhos lindos ligeiramente abertos 1381 no fundo de seus olhos surgiu 1382 um toque de medo profundo 1383 parecia ter sido espancada até o medo 1384 vendo isso, seu coração se moveu 1385 o estandarte do imperador humano liberou um ataque afiado. 1386 que sugou Long Yuan para dentro do corpo 1387 a pérola Xuan congênita desceu sobre a águia Xuan 1388 curando seu corpo de alma 1389 depois de recolher o estandarte do imperador humano para dentro do corpo 1390 você sempre sentiu que algo estava errado 1391 esta mulher. Não importa como você olhe 1392 ela não se parece com uma líder de seita 1393 ela não consegue controlar suas emoções 1394 ela se parece mais com uma idiota vaidosa e sem cérebro 1395 uma jovem dama mimada e caprichosa 1396. Afinal, a dinastia sagrada Xixiao 1397 unificou mais da metade da região leste 1398 uma dinastia sagrada suprema 1399 então 1400 então não me importarei em deixar você experimentar alguns métodos de tortura de cultivadores demoníacos, com os cabelos desgrenhados, tornando difícil para você levantar a cabeça. Olhos lindos ligeiramente abertos. No fundo de seus olhos surgiu um toque de medo profundo. Parecia ter sido espancada até o medo. Vendo isso, seu coração se moveu. O estandarte do imperador humano liberou um ataque afiado, que sugou Liu Huiyan para dentro do corpo. A pérola Xuan congênita desceu sobre a águia Xuan, curando seu corpo de alma. Depois de recolher o estandarte do imperador humano para dentro do corpo, você sempre sentiu que algo estava errado. Esta mulher, não importa como você olhe, ela não se parece com uma líder de seita. Ela não consegue controlar suas emoções. Ela se parece mais com uma idiota com peito grande e sem cérebro. Uma jovem dama mimada e caprichosa. Afinal, a dinastia sagrada Xiuan unificou mais da metade da região Dongguan. Uma dinastia imortal suprema. Então, é você ou Huang quem está mentindo. Ou então o Xian Shao mudou no início. Neste momento, dentro do palácio Huang do Xian Shao, uma imperatriz incomparável está de olhos fechados, fingindo cochilar. No entanto, ela franziu ligeiramente a testa para todos. A imperatriz abriu lentamente os olhos, revelando uma leve confusão. Parece que ela teve um sonho. Sonhou que era pisoteada por um jovem de roxo, sob seus pés, sendo chicoteada repetidamente. É absolutamente absurdo. No entanto, como ela mesma, um imperador que atravessou a tribulação. É impossível ter um sonho sem motivo. Poderia isso ser um presságio? Ela caiu em contemplação, tentando se lembrar da aparência do jovem de roxo. Mas não importa o quanto ela se lembrasse, mesmo usando a habilidade divina de rastreamento, não adiantou nada. Parecia que o jovem de roxo tinha uma névoa impenetrável sobre ele, tornando difícil de ver através. Neste momento, fora do pico Qinciao, Gu Qingguan sentou-se em um tapete de jade gelado. Ela estava fingindo dormir de olhos fechados, quando o discípulo recluso na plataforma do vento espiritual desapareceu. Ela abriu os olhos lentamente. Uma figura vestida de roxo voou do pico do vento e pousou na frente dela. Era Mei Shen. Vendo Gu Qingguan sentada ali do lado de fora, por 3 dias, uma pitada de surpresa passou por seus olhos. Mas ao pensar na sua determinação na grande sala de doutrinas, de que não descansaria até que o objetivo fosse alcançado, seu olhar imediatamente esfriou. Ele zombou. O grande soberano do céu dual tem muita paciência. Eu, como seu discípulo, sou inadequado, pois fiz você esperar tanto tempo aqui. Gu Qingguan podia ouvir claramente o sarcasmo no tom de Mei Shen. Seu sorriso diminuiu ligeiramente, mas seu tom ainda ficou frio. Ela estava puramente
Testando novamente após a tentativa de provocação na grande sala de doutrinas. Testes direcionados a ele. Xiao Shen, eu sei que você está bravo. A culpa é minha. Não deveria ter acreditado em Liu Huyan. E pensado erroneamente que você roubou tesouros e matou pessoas, julgando você em público. Isso prejudicou sua reputação. Eu cumprirei a punição que você determinou. A partir de agora. No estágio de núcleo dourado, reclusão e introspecção por 1 ano. Fale. Uma onda de luz azul gelo surgiu na superfície do corpo de Gu Qingguan. Sua aura despencou. Por favor, dentro do salão. Todo o seu truque foi autosselado. No entanto, embora seu cultivo tenha sido selado, seu corpo físico ainda é poderoso. Suficiente para reprimir um cultivador do núcleo dourado. Você não esperava que neste momento, Gu Qingguan reagisse de forma tão extrema. Isso não pôde deixar de despertar uma pitada de curiosidade em seu coração. O que o velho ancestral disse a si mesmo? Esta boa mestra, afinal, depois do incidente? O que esta boa mestra disse afinal? Fezes dela mudar tanto. Desde 3 anos atrás. Por um acidente. Forçada a praticar cultivo duplo com Gu Qingguan. Roubou seu yang primordial. E não admitiu depois. A sua relação com ela caiu em ponto morto. Finalmente, ela até criou um novo pico. E abriu seu próprio caminho. Agora Gu Qingguan vem proativamente reconhecer o método. Será que ela quer reconciliar-se comigo? Em seguida, o canto da sua boca ergueu-se ligeiramente, revelando um sorriso frio misturado com desprezo. Se não retribuirmos a visita, não seremos corteses. Já que você me perseguiu tanto antes. Você me fez perder o cultivo. E até pediu minha morte. Agora que você está nas minhas mãos, não serei educado. Neste momento, você estendeu a mão e apertou a fina cintura de Gu Qingguan. Com um leve aperto, você a abraçou em seus braços. Sua fina cintura estava um pouco mole. Um poder espiritual tão forte e puro. Para alguém que possui um corpo de yin de gancho suspenso. E que ainda cultiva o yin tai e o yin profundo. Shenhan para ela. Tinha uma tentação quase fatal. Esta é também a razão pela qual ela não se atreveu a se aproximar de você facilmente nos últimos 3 anos. Ela tem medo de não conseguir se controlar. O rosto pálido de Gu Qingguan corou levemente, lutando, tentando se livrar de seus braços, e perguntou em voz baixa: Men Shen, o que você está fazendo? Como você não percebeu a normalidade dela? Baixando ligeiramente a cabeça, aproximando-se do ouvido dela, disse suavemente: Dual Vortex e Avenue Monarch. Você acha que você, com seu cultivo selado, pode voar até o pico do trovão azul? A sensação de calor em seu ouvido fez o corpo de Gu Qingguan tremer. No segundo seguinte, Men Shen a levantou pela cintura, voando para a mansão Qingshuan. E perto do pico Qingshuan, a montanha Yuanji. O patriarca Tianyang viu esta tela. Uma pitada de sangue apareceu em seus olhos. Ele estava muito satisfeito. Dentro da mansão Qingshuan, você solta Gu Qingguan no chão, mas não solta sua cintura, ainda a abraçando em seus braços. Vendo que você ainda está sendo abraçada, Gu Qingguan cora levemente, com uma pitada de sedução na voz. Men Shen, solte o Mestre Wei. Mestre Wei. O Senhor Celestial Xuan, há 3 anos, não disse que ia cortar a relação mestre-discípulo comigo? Por que você está chamando de Mestre Wei agora? Ou será que você gosta desse tom? Você levanta a mão e belisca suavemente o queixo delicado de Gu Qingguan. Levanta seu rosto frio, encantador e bonito, e pergunta com interesse. Gu Qingguan ouviu as palavras. 3 anos atrás surgiu em sua mente, com a sua imagem. Mais de 1 mês de cultivo duplo e afeto prolongado fizeram com que seu corpo e mente se fundissem. Ela lutou para se livrar do seu abraço, mas foi em vão. Mantida firmemente em seus braços, incapaz de se libertar, seus dedos deslizaram suavemente pela bochecha de Gu Qingguan, e perguntou novamente. Antes, no salão da justiça, você disse que destruiria minha cultivação, e me aprisionaria no pico da reflexão. Estou muito curioso. Por que me aprisionou no seu pico da reflexão, em vez de me expulsar da seita? Não há razão. Você é meu discípulo. Eu tenho algo para te ensinar de novo, para te colocar no caminho certo. Os olhos de Gu Qingguan desviaram, parecendo esconder algo.
Não se atreveu a olhar em seus olhos. Gaguejou ao responder sua pergunta. Mas como você acreditaria nas palavras dela? E a empurrou para debaixo de mim, olhando para aquele rosto vermelho e bonito, com um rosto belo e delicado entrelaçado. Disse melancolicamente que era uma preocupação que ele não queria que o mundo soubesse. Minha boa mestra, não pense que eu não sei o que você realmente pensa. O corpo Lin Xuanxia não é uma boa constituição. Deve ter sido muito difícil para você aguentar estes 3 anos. Por isso, você sabia que havia algo errado com a gravação em vídeo. Você ainda escolheu ignorar. E até quis aproveitar a situação para me prender, aprisionado no pico duplo Xuan. Então, não diga mais nada. Você não terminou de falar. Foi interrompido à força por Gu Qingguan, com um olhar suplicante, pedindo para ele não dizer mais nada. Vou arrancar a última peça de pudor dele. O mundo só conhece o Senhor Celestial Duplo Espiral como tendo raiz de espírito de gelo. Mas não sabem que ele possui o raro corpo Yin Xuan. E o corpo Yin Xuan tem muitas características. Ou seja, ele só reconhece uma pessoa em sua vida, após a causa da cinza de sangue ser quebrada. Dor que rói os ossos. Alegrias e prazeres da sua cultivação dupla. Com todos os segredos expostos. Gu Qingguan com os olhos marejados. Caiu mole no chão, deixando que você fizesse o que quisesse. A mestra deveria se recolher para refletir e se punir. Continuar a suportar. É melhor se libertar completamente. Fale. Sem esperar a reação da bela e fria mestra. Você baixou a cabeça e beijou os lábios dele. Neste momento, a mestra Gu Qingguan não aguentou mais. Afinal, já havia suportado por 3 anos. E desta vez, Gu Qingguan estava lúcida. E também foi proativa. Ele não conseguiu mais suportar. E então se libertou. A supressão sobre o corpo Yin do chá profundo. E cedeu aos desejos do corpo. Voluntariamente fez cultivação dupla com você. 3 anos depois, os dois se abraçaram novamente. Neste momento, dentro da caverna celestial clara, relâmpagos roxos cintilavam. 2 sombras dançavam no ar, fundindo-se para formar uma cena estranha. E entre o gelo e o raio entrelaçados, 2 figuras se entrelaçavam, indistinguíveis. Não se sabe quanto tempo passou, até que as 2 figuras gradualmente se separaram. A luz espiritual e as visões anômalas ao redor desapareceram, revelando as verdadeiras formas dos cultivadores duplos. Neste momento, sem vestígios de roupa, Gu Qingguan jazia mole em seus braços, com os olhos bem fechados, adormecida. Um longo tempo depois, você abriu os olhos lentamente. Um raio de luz roxa brilhou em suas pupilas. Você olhou para baixo para o venerável adormecido. Os cantos da sua boca se ergueram ligeiramente, revelando um sorriso satisfeito, como esperado de um corpo Yin profundo. Apenas um ciclo de cultivo duplo. A essência, energia e espírito foram gradualmente liberados sem dispersão. No entanto, embora o cultivo duplo seja bom, mas só um pouco cansativo para a cintura. Neste momento, Gu Qingguan também se levantou da cama, ao ver que o raio roxo de Gu Qingguan ainda estava em seu corpo. Você, que está em cultivo. Um traço de dúvida apareceu em seus belos olhos. A intenção original dele era se tornar seu companheiro de cultivo. Mas por um momento de descuido, acabou fazendo de você um caldeirão para eu cultivar. Gu Qingguan suspirou levemente, sem saber o que fazer. O corpo Yin profundo só reconhece uma pessoa por toda a vida. Antes, ela ainda conseguia suportar a dor oculta após a quebra do corpo Yin. Agora, seu corpo Yin foi completamente selado por ele. Você realmente não pode se livrar de mim? Será que, como você disse, nasci para ser um caldeirão? Alguns minutos depois, após o verdadeiro Yuan Tailin ter entrado em seu corpo, você terminou seu cultivo e abriu seus olhos. Soltou uma longa baforada de ar frio com geada. Gu Qingguan estava sentado em transe na cama. Você perguntou: acordou? Ao ouvir isso, Gu Qingguan finalmente voltou a si. Acenou com a cabeça, ao ver que não estava usando nada. Suas bochechas não puderam deixar de corar levemente. Você então olhou para as covinhas da venerável Gu Qingguan. Em seguida, com um aceno de mão, um artefato espiritual apareceu na cama. No momento em que Gu Qingguan estendeu a mão para pegá-lo, ela foi impedida por você. Não se vista ainda. Fale. Você apontou para o artefato espiritual, indicando as roupas.
O artefato espiritual piscou e mudou. De um vestido longo de cor sólida, para uma roupa feminina. E ainda do tipo saia super curta. No momento em que viu a roupa feminina curta, os belos olhos de Gu Qingguan se arregalaram levemente, revelando espanto. Em seguida, ela mostrou resistência. Mesmo as demonias da seita Yuan talvez não usassem esse tipo de roupa. Ela, uma orgulhosa joia da seita Zhenghao. Como isso é possível? O avião implora para você. Pequeno Shen. Você ainda pode mudá-lo de volta ao seu estado original. Como você pode usar esse tipo de roupa agora? Gu Xuan também pode. Então não haverá nada para vestir. Você disse com um tom brincalhão. Uma dupla sentido. Como Gu Qingguan poderia não entender o significado de suas palavras? Seu rosto corou de vergonha e raiva. Mas ela só ficou com raiva por um momento. Agora seu cultivo foi selado. Ela não pode mobilizar sua energia verdadeira. Até o seu anel de armazenamento foi tirado por você. Ela não tem outras roupas para vestir. Depois de se assustar, Gu Qingguan mordeu os dentes de leve, suportando a vergonha em seu coração. Ela vestiu a saia curta feminina. Você agora olha para ela vestindo a saia curta feminina. Seu assassinato é sedutor. Sentindo o olhar de seu discípulo, Gu Qingguan sentiu vergonha. Ela sentiu que agora, mais libertina e vergonhosa que a demoníaca da seita Yuan, ainda mais libertina e vergonhosa, sua autoestima sofreu um golpe tremendo. Não, não olhe. Gu Qingguan virou o rosto, sem ousar olhar, pensando, sussurrando com súplica, você queria manter seu último traço de dignidade. Fria como o gelo aos olhos do mundo. A dupla estrela do céu, que afastava todos. Agora vestindo uma minissaia de empregada extremamente sexy. Não havia mais nenhum traço de sua antiga frieza e nobreza. Agora, apenas com o rosto corado de vergonha. Gritava para seu discípulo, não. Quem poderia resistir a tal tentação? O coração do seu Dão não abalaria? Você desviou o olhar neste momento. Muito orgulhoso. Em seguida, avançou. Levantou a mão e apontou para o centro da testa de Gu Qingguan, dizendo, esta é a sua recompensa. É a parte que você sempre procurou. A continuação do verdadeiro capítulo da melodia misteriosa do Grande Vazio. Ao ouvir isso, Gu Qingguan ficou radiante. Em seguida, a continuação do verdadeiro capítulo da melodia misteriosa do Grande Vazio. A parte apareceu em sua mente. Embora só possa cultivar até o estágio inicial de transformação de alma, isso já a deixou imensamente surpresa. A lembrança reprimida de usar roupas femininas e saias curtas também se dissipou bastante. Neste momento, no salão principal da seita Tianqian, o líder da seita Qinggan, vestindo branco. Uma oportunidade que surge apenas uma vez a cada era. Não apenas os cultivadores do estado de Tiana, mas também os de outras 37 províncias. E até mesmo os da região do Deserto do Norte e da região do Mal Sombrio virão. Líder da seita, esta viagem ao reino de Tianyuan. A vantagem é nossa, da seita Qianyuan. Afinal, um cultivador do estágio de alma nascente com menos de 100 anos, mesmo nas 3 províncias centrais, é difícil de encontrar, não é? Um ancião disse com um sorriso, conquistando a aprovação de vários líderes de seita e anciãos. Afinal, do nosso lado temos um jovem gênio de 18 anos, capaz de lutar contra o estágio superior. Qingga assentiu. Enquanto Men Shen estiver aqui, a menos que um cultivador no estágio tardio de alma nascente haja. Caso contrário, com esses cultivadores de alma nascente inicial e intermediário, não lhe causaria muito perigo. Mestre da seita, por que o Sr. Qin Xiao ainda não chegou? Vendo que Men Shen demorava a aparecer, Shangu Guangzhou ficou um pouco descontente. Você realmente acha que, depois de romper para a fase Yuan Ying, pode fazer o que quiser? Fazer com que nós, anciãos, esperássemos tanto tempo. Mal ele terminou de falar, um raio de luz roxa voou de fora do salão, caindo diante de um assento. E este assento pertencia originalmente a Gu Qingguan, a vice-mestra da seita de punição. Desculpe, mestre da seita, cheguei atrasada. Você fez uma leve reverência a Qinggan, o mestre da seita. E depois sentou-se. Shangu Guangzhou, que foi ignorado, mostrou raiva, pensando em sua força terrível. O fogo da raiva teve que ser suprimido. Só que vendo ocupar o cargo de vice-mestre da seita de punição, ele não pôde deixar de repreendê-lo na hora. Men Shen, você é apenas o líder de um pico.
Como pode sentar-se no cargo de vice-mestre da seita? Retire-se rapidamente. Essas palavras fizeram Qingdan franzir a testa. Eu nem falei. Que direito você tem de falar? Antes que Meng Shen pudesse ficar com raiva, Qingdan falou primeiro. Vice-líder Shangguan, você não acha que está se intrometendo demais? Eu, pessoalmente, acho que Xiao Shen é perfeito para esta posição. Sem qualquer problema. Agora que Gu Qingguan selou seu cultivo e está em reclusão em Qinsu Peak para meditar sobre seus erros, Meng Shen, como seu discípulo, e tendo alcançado o estágio Yuanying em seu cultivo, é naturalmente qualificado para a posição de vice-líder de punição. Além disso, como Gu Qingguan está de castigo, há pouco tempo, o ancião Tianyan já me informou, para que eu entregasse a posição de vice-líder de punição a Meng Shen, e a partir de agora, a punição e as leis da seita Xuanya serão controladas por Meng Shen. Vendo que o líder da seita apoiava tanto Meng Shen, embora Shangguanju estivesse relutante, ela não disse mais nada. No entanto, Meng Shen não a deixaria ir tão facilmente. Esta mulher o tem perseguido repetidamente. Ele tinha que dar a ela uma lição. Eu pensei que tinha medo dela. Vice-líder do clã Shangguan, já que você acha que eu não sou digno desta posição, por que não fazemos uma luta? Se você conseguir aguentar 3 golpes meus, eu não direi mais nada. E me curvarei 3 vezes em nome do seu neto para você. Que tal? Você sabe que Shangguanju sempre quis vingar seu neto. Se é assim, então darei a ela uma chance. Depende se ela consegue aproveitar. Como esperado, Shangguanju viu que se ela pudesse receber 3 de seus golpes, você se curvaria em nome do neto dela. Seus olhos brilharam, e seus pensamentos imediatamente se tornaram ativos. Ela pensou que você seria descuidado por causa do seu neto. E até perguntou, espere. O que você quer que eu faça? Você sorriu levemente. Um duelo entre discípulos. Ouvi dizer que o vice-líder do clã Shangguan tem um broto de Ganoderma lucidum de raio. Se você perder, entregue-o a este venerável. Que tal? Este venerável sabia que você não tinha boas intenções. Ouvindo Lei Lin se inscrever em Miao, Shangguanju teve uma súbita compreensão. Então ela estava esperando por ela aqui. Chegando a este ponto, Shangguanju cerrou os dentes. Concordou com suas condições. Este venerável concorda com você. Você imediatamente se levantou. Disse ao líder da seita. Peço-lhe que seja testemunha. Xinha assentiu com resignação e desamparo. Vocês dois terminaram de conversar? Eu nem tenho chance de interromper. Eu só posso ser uma testemunha. No momento seguinte, uma branca, uma amarela. 2 luzes espirituais voaram para fora do salão principal da seita. Líder da seita. Uma multidão de mestres de vento também o seguiu de perto. Chegando à praça do lado de fora do salão, Shangguanju foi a primeira a pousar no chão. A energia verdadeira em seu corpo agitou. Uma aura poderosa em torno dela se espalhou completamente. Sua superfície corporal estava coberta por uma espessa camada de luz espiritual amarela, tão pesada quanto uma montanha. Dureza capaz de destruir. Ela olhou para Meng Shen no ar, com uma expressão de orgulho. Se ela tivesse que lutar contra você, Shangguanju admitiria não ser páreo, mas se fosse para resistir a 3 golpes, naturalmente estaria confiante. Ela possui raízes espirituais duplas de terra e madeira. Mesmo que o poder da sua técnica seja forte, para romper sua defesa, 3 golpes não seriam suficientes. Sem esperar o líder da seita gritar comecem, Shangguanju ativou a técnica da lua espiritual que a montanha suporta que ela cultiva. Milhares de finas veias se estenderam de seus pés, conectando-se com as montanhas de Qianshan. O poder das montanhas de Qianshan estaria à sua disposição. No entanto, este pequeno movimento sob sua consciência divina não tinha como se esconder. Um traço de desdém passou pelos seus lábios. Achou que assim conseguiria bloquear? Sonhe. Você levantou a mão e formou um selo. Diretamente para o céu. Um raio de luz espiritual roxa disparou para o céu. Uma formação que cobria um raio de 10 li. Uma formação mística se formou em um instante. Estrondo, estrondo, estrondo. Um trovão ensurdecedor ressoou pela seita Qiantian, chamando a atenção de milhares de discípulos. Todos eles ergueram a cabeça para olhar para a montanha Qiantian. Descobriram com surpresa que o céu estava escurecendo gradualmente. A tempestade está chegando.
Grandes e densas nuvens escuras cobriram o céu da montanha Qiantian. Centenas e milhares de relâmpagos roxos, como dragões serpenteantes, rolando nas nuvens. Parecia o fim dos tempos, fazendo Kinga e os outros sentirem uma sensação de opressão. Esta é uma tribulação celestial. O líder da seita Kingan viu aquilo. Nuvens escuras espessas que se estendiam por 100 li. Seus pupilas se contraíram violentamente. Um olhar de descrença em sua expressão. Não pode estar errado. Essa opressão vinda das profundezas da alma. É exatamente igual à aura da tribulação celestial que ele já viu. Cultivo atingiu a grande perfeição do Yuan Ying. Ao atingir a transformação de alma, é necessário passar pelo batismo da tribulação celestial, para que o núcleo nascente se transforme em alma nascente. Mais de 700 anos atrás, quando o último líder da seita Qianyuan passou pela tribulação celestial da transformação de alma, Kingan estava observando ao lado. O terror da tribulação celestial foi profundamente gravado nele, e ele nunca se esqueceu disso. Quanto ao destino do último líder da seita, é lamentável. Ele falhou. Embora a tribulação celestial invocada por Men Shen não fosse grande, a aura não podia estar errada. O líder da seita Kingan jamais imaginou que Men Shen dominaria tal poder divino. A raiz espiritual do trovão é realmente aterrorizante. Os outros anciãos que nunca tinham visto uma tribulação celestial sentiram o terror do poder celestial emanando do céu sem nuvens, e recuaram 2 passos involuntariamente, sentindo medo. Você está de pé sob a tribulação celestial neste momento. A túnica roxa ao seu redor estala furiosamente. Seus cabelos negros flutuam loucamente no ar. Uma pressão poderosa varre todo o salão, deixando Shang Guangzhu um pouco apavorado. Como isso é possível? Ele realmente pode invocar a tribulação celestial. Shang Guangzhu arregalou os olhos. Um olhar de descrença em seu rosto. Ele já viu o antigo mestre da seita passar pela tribulação quando era jovem. Aquela cena aterrorizante. Ele nunca esquecerá pelo resto da vida. Muito menos ousaria enfrentá-la, sentindo novamente a aura aterrorizante da tribulação celestial. Shang Guangzhu ficou tão assustado que suas pernas começaram a ceder. Seu coração começou a desistir. Vice-mestre da seita Shangguan. Esta é a primeira vez que uso esta habilidade divina. Você tem sorte de ter a qualificação para ser aquele que testa meus movimentos. Ele olhou para Shang Guangzhu de cima. Sua voz era clara e ressonante, ecoando por toda a montanha Qiantian. Isso fez a expressão de Shang Guangzhu mudar drasticamente. Usando este movimento pela primeira vez. E se eu não conseguir controlar a força? E se eu o matar acidentalmente? O som do trovão ficou cada vez mais alto. A luz do trovão encheu todo o céu. As feras espirituais da seita fugiram em pânico. Todos se afastaram da montanha Qiantian. Nem mesmo os mestres do vento conseguiam suportar a pressão trazida pela tribulação celestial, e emitiram exclamações de espanto. Que pressão aterrorizante! Sinto que não consigo mais me controlar. Não aguento mais. Recuem rápido. O exército Qinciao é realmente um gênio sem igual. Dominou tal poder divino. É realmente surpreendente. Os mestres do vento não ousaram permanecer por muito tempo, e todos retiraram-se da montanha Qiantian. Mas mesmo a milhares de quilômetros de distância da tribulação celestial, aquela majestosa e suprema força celestial ainda os deixava apreensivos. No entanto, no meio do céu, uma pessoa ergueu a mão e apontou para a tribulação celestial. A tribulação celestial, que era originalmente um dragão gigante, transformou-se em um turbilhão. Começou a girar freneticamente. Relâmpagos infinitos se reuniram naquele momento, fundindo-se no turbilhão da tribulação celestial. O som dos trovões tornou-se ainda mais grandioso, sacudindo toda a abóbada celeste. A tribulação celestial da lâmina, luz celestial, já sabia seu nome. Incrivelmente claro. Os dedos que apontavam para cima de repente apontaram para baixo. A luz dourada do trovão gerada no vórtice da calamidade do trovão, como a lei do céu, desceu sobre todo o mundo. Em seguida, em direção à parte inferior, Shang Guanhong foi esmagado. A expressão de Shang Guanhong mudou drasticamente. Imediatamente em retidão. Imediatamente usou todas as suas forças. A terra tremeu. Inúmeras pedras e terra se condensaram do nada, transformando-se em tartaruga negra montanhosa que a envolveu. Queria resistir a essa luz celestial, mas no segundo seguinte, a tartaruga negra montanhosa, como papel,
Foi implacavelmente perfurada pela luz celestial. Defesa inquebrável. Não pôde deter a luz da calamidade do trovão. Sem qualquer interrupção. Rumo à parte inferior, Shang Guanhong foi esmagado. De fato, antes que Shang Guanhong pudesse dizer a palavra desisto, foi instantaneamente perfurado pela luz celestial da calamidade do trovão. O corpo físico foi instantaneamente destruído, completamente aniquilado pela terra inteira.